E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. Presta atenção nisso aqui, olha isso aqui é muito forte. Versículo 4. E os guardas, com medo dele, medo de quem? Medo do anjo. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, presta atenção isso aqui, revelação fresquinha aqui da madrugada, né? São 1h01 da madrugada. Eu e minha esposa acabamos de fazer o culto baseado nessa passagem aqui, e o Espírito Santo deu um entendimento nesta passagem. Versículo 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Presta atenção aqui que quem ficou com medo foi os guardas. Porém, o anjo do Senhor não fala com o mundano. O anjo do Senhor não fala com quem está desconcertado na presença de Deus. O anjo do Senhor não vem do céu para a terra para estar falando, batendo papo com o mundano. Veja que os guardas estavam com medo. Porém, o anjo do Senhor fala não com os guardas. Os guardas estão com medo, pois pode ficar com medo. Os guardas estão com medo, estão assombrados, pois pode ficar com medo e assombrado. Os guardas estão com medo, estão assombrados e estão como morto, pois vai continuar com medo, vai continuar assombrado, vai continuar como morto, porque o anjo não fala com eles. O anjo fala com as mulheres. Versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres. Olha isso aqui, mulher. Olha isso aqui, mulher. Mas o anjo respondendo disse às mulheres. Eu vou falar aqui do nosso linguajar nordestino, tá? O anjo não estava nem aí para os guardas. O anjo não queria nem saber se os guardas estavam com medo, se estavam assombrados, se estavam como morto. O anjo veio para dar notícia às mulheres. O anjo veio para remover a pedra. O anjo veio para falar com aquelas mulheres que, quando viram aquilo ali, ficaram com medo, ficaram atemorizadas, ficaram cheias de temor. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. Olha que forte isso. Mas não eram os guardas que estavam com medo? E o anjo fala com as mulheres. Olha que mistério isso aqui. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Presta atenção, vocês, mulheres. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vejam o lugar onde o Senhor jazia. Agora vocês vão imediatamente dizer aos discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu estava falando com a minha esposa agora, eu procurei rapidamente em meu coração uma lembrança de um anjo falando com um mundano, né? Vou falar no nosso linguajar para que você possa entender. Com um mundano, com um ímpio, e não me veio a lembrança de nenhum. Não estou afirmando 100% de certeza que não tenha, mas vemos claramente, com base na palavra do Senhor, que na maioria das situações que vêm acontecer, o anjo fala com aqueles e com aquelas que estão com seu coração voltado para seguir Jesus, que estão com seu coração voltado para seguir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o anjo do Senhor aparece para Jacó lá em Gênesis 28. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam
por ela. Olha só que forte isso, meus irmãos. Então os anjos de Deus, ele não vai aparecer para quem está desmantelado, não. Muito dificilmente, eu acredito que muito dificilmente vai aparecer para uma pessoa que não está obedecendo a palavra do Senhor, para uma pessoa que está desconcertada. Ó, que forte! O anjo apareceu ali para Cornélio, mas o que Cornélio estava fazendo? Atos capítulo de número 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão o anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então você vê que Cornélio estava fazendo o quê? Cornélio era temente a Deus. Cornélio é piedoso. Quer ver os anjos do Senhor? Seja temente a Deus, meu irmão. Quer ver os anjos de Deus? Seja temente a Deus, minha irmã. Cornélio era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quer ver os anjos de Deus? Ora ao Senhor. Quer ver os anjos de Deus? Ajuda o necessitado, ajuda o aflito, ajuda o desamparado, ajuda o órfão, ajuda a viúva, ajuda aqueles que não têm condições de comprar o pão, o alimento de cada dia. Oh, meu Deus! Oh, meu pai! Cornélio e toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que eu entendo aqui de contínuo? De contínuo eu entendo que todo dia. De contínuo eu entendo que assim que ele tinha uma oportunidade para orar, ele estava orando ali, falando com o Senhor, falando com Deus. Quer ver os anjos do Senhor? Ora a Deus, clama ao Senhor. Olha que forte, o apóstolo Paulo estava certo dia no meio de uma tempestade, onde os homens estavam ali há muitos dias já, se não me falha a memória, sem comer, 14 dias sem comer, e o anjo do Senhor aparece para Paulo de noite. Olha só. E Paulo fazia o que, meus irmãos? Paulo jejuava, Paulo orava, Paulo era temente a Deus, Paulo era obediente a Deus. Atos capítulo 27, versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha isso aqui. Então Deus, através da vida de Paulo, livrou ali aquelas pessoas que estavam no meio daquela tempestade ali em Atos capítulo 27. Meu Deus, meu Pai, olha que forte isso. Então Paulo viu o anjo do Senhor. O anjo apareceu para ele, dando informações do que iria acontecer. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aí ele vai acalmar o pessoal que está desesperado no meio da tempestade, né? Versículo 25. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa, meu irmão, minha irmã, tem muitas passagens acerca dos anjos, acerca dos exemplos que podemos pegar de pessoas, né, que viram o anjo, que falaram com o anjo, que sentiram o anjo. Tem uma mensagem aqui no canal. Pedro, ele viu, ouviu e sentiu o anjo do Senhor. Olha que forte isso. Meu Deus, olha aqui bem rapidinho. Atos capítulo de número 12, quando Pedro foi preso ali, versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então
tocando, olha aqui, tocando é o quê? Pedro sentiu. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo é o quê? Falou. Então, Pedro, ele sentiu. Pedro, ele ouviu. Dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Então, se ele seguiu, ele fez o quê? Ele estava vendo, meu Deus, meu pai, olha que forte. Shedeko, biahon deko. Então, pega o exemplo desses homens e mulheres que serviam a Deus, que serviam a Jesus, que se dedicavam à oração, a jejum, a ajudar o necessitado. Quer ver o anjo do Senhor? Se espelha nesses homens e mulheres. Se pega esses exemplos aqui e vai orar. Senhor está aqui. Pedro viu, Pedro ouviu, Pedro sentiu. Senhor está aqui. O apóstolo Paulo. Senhor está aqui. As Marias ali, ao aparecer ali no sepulcro ali, procurando Jesus. A quem vocês buscais? Não está aqui, mas já ressuscitou. Quer ver o anjo? Quer ouvir o anjo? Quer sentir o anjo? Começa a viver uma vida de santidade separada desse mundo terrestre, esse mundo terreno, e passa a buscar, orar e pedir a Deus visões celestiais. Passa a pedir a Deus para se conectar mais e mais no mundo espiritual, que é mais real do que esse mundo físico. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Essa mensagem está sendo gravada agora 1h16 da madrugada. Eu vou estar colocando ela na tarde, provavelmente às 4 horas, né? Eu acredito que a maioria dos meus irmãos e das minhas irmãs nesse horário deve estar dormindo, então eu vou estar postando a mensagem às 4 horas da tarde. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal, em nome de Jesus.